bem, pessoal. Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo. Nós vamos continuar falando aqui sobre os povos da Antiguidade Oriental. É importante falar e lembrar que isso é uma continuação de tudo que nós vimos em relação ao Egito e à Mesopotâmia. Então, é importante que a gente comece com três, ou melhor, que nós nos concentremos em três: os fenícios, os persas e os hebreus. Vamos começar com os fenícios. Eles habitaram, como vocês podem ver pelo mapa, o território do atual Líbano. E é muito importante que a gente guarde essa informação por uma razão muito simples. Quando nós estamos falando do atual Líbano, como vocês podem ver pela bandeira, tem uma árvorezinha lá. Essa árvore é o cedro do Líbano. Uma das árvores que dá uma das madeiras mais resistentes ao contato com a água, o que faz desses povos alguns dos maiores navegadores da antiguidade. Como vocês podem notar, se olharem o mapa, vão ver algumas áreas em azul, bem mais intenso do que a própria cor do mar. Em cada uma dessas áreas de azul, nós temos a fundação de colônias fenícias, ou seja, de cidades que os fenícios acabaram fundando de tanto navegar. Mas, como eu falei, eles são do atual Líbano, ou seja, se você for observar onde é a Fenícia, é só olhar para o mapa de novo, ele vai te mostrar que é muito próximo ao que é a atual Jerusalém, bem no fundo do mar Mediterrâneo. Ora, a Fenícia era caracterizada por não ter estados centralizados, por não ser um estado centralizado, por ter pequenas cidades, ou melhor, cidades de médio a pequeno porte, que eram independentes entre si, mas se reconheciam como cidades com populações próximas. Todos como fenícios, embora cada um na sua própria cidade. E assim nós temos algumas das cidades mais importantes da região: Ugarit, Byblos, Sidom e Tiro. Ora, como eu falei anteriormente, eram grandes comerciantes. Grandes comerciantes. Os fenícios comercializavam de uma maneira muito intensa com vários povos de várias regiões diferentes. E para isso, eles precisavam simplificar a comunicação. A fim de simplificar a comunicação, eles acabaram fazendo com que nascesse o alfabeto. O alfabeto que nós usamos é baseado, de alguma forma, no modelo de alfabeto fenício, onde eles fizeram com que os fonemas tivessem representações. E assim nós conseguimos criar representações sonoras para letras. E aí é mais fácil traduzir aquilo que o outro está falando, porque eu torno tudo o que é dito possível de ser escrito. E aí, por essa razão, nós começamos a entender um pouco mais sobre como os fenícios chegaram a esse ponto. Ora, eles foram fundar cidades em lugares muito, mas muito distantes, como, por exemplo, Cartago, que fica na atual Tunísia, no litoral africano, Cádiz, Málaga, que estão no litoral espanhol, Palermo, que fica no litoral italiano. Assim, os fenícios, os gregos os chamavam de púnicos. Eles eram também chamados de púnicos pelos gregos, porque eles eram capazes de produzir uma tinta de coloração avermelhada feita através de conchas de pequenos moluscos que existem no fundo lá do mar Mediterrâneo. Dessa maneira, esses cartagineses, que eram chamados de púnicos, qualquer fenício era chamado de púnico pelos gregos por causa exatamente disso. Comercializavam de vidros a metais que eles conseguiam coletar. A região não é propícia para o desenvolvimento de uma agricultura, por isso eles eram comerciantes. E eles tinham também a fama de escravagistas e piratas. Não era incomum que fenícios invadissem lugares para roubar crianças para serem vendidas como escravizadas em outras regiões. Mas, como nós precisamos lembrar, a maior herança, seu maior legado, é o alfabeto. E aqui nós vamos ver um pouco sobre o que é esse alfabeto fenício. Aqui nós temos o alfabeto
o símbolo e o que vai dar como letra. E aí você pode perceber que nós temos como base de todos os alfabetos ocidentais. Ali, ao lado, no mapa, nós temos as rotas comerciais dos fenícios. Assim a gente consegue entender como eles navegaram tanto. Temos também representações das navegações, da escrita, do segundo período e uma representação arqueológica de fenícios como um povo semita, ou seja, daqueles que são descendentes de Sem, que seria um dos filhos de Noé. Todos aqueles que seriam descendentes de Sem, no caso, acabam sendo chamados de povos semitas, o que dá basicamente o continente africano para a cultura judaico-cristã ocidental. Seguimos então para um dos maiores impérios de toda a antiguidade, que são os persas. Os persas habitaram o atual Irã. Para que você localize melhor, é a terra do Aladim. O que acontece? Os persas acabam sendo formados pela união de duas tribos, que estão fora da região da Mesopotâmia, um pouco mais acima, na área mais desértica. Os medos e os persas. Medo não é o sentimento, medo é o nome da tribo. Medos e persas. Medos e persas são tribos rivais e durante muito tempo rivalizarão. O problema, ou melhor, a questão acontece quando os medos começam a enfraquecer e os persas a fortalecerem-se. Conforme eles se fortalecem, eles absorvem os medos e se tornam um povo único e muito mais forte. A partir daí, nasce o maior império da antiguidade, com destaque para os seus principais líderes, Ciro e Dario I. Nós temos aqui as divisões de como eles foram se estabelecendo. Primeiro, nós temos Ciro, que é considerado Ciro o Grande, o único estrangeiro que tem o título de Massia ou Messias pelos hebreus. Os hebreus apenas colocaram uma pessoa estrangeira, não hebreia, com o título de Massia ou Messias, seria o Ciro. E isso acontece devido à sua intervenção em relação às questões em favor dos hebreus, quando ele dominava a região. Ora, além de Ciro, nós temos Cambises, que conquista a região do Egito, e, após isso, nós temos Dario I, que vai chegar ao auge da dominação dos persas. Dario I é um dos grandes líderes, um dos seus mais renomados chefes de Estado. E, como um dos mais renomados chefes de Estado, Dario começa a expansão em direção à Europa. Nessa situação, nós temos guerras entre gregos e persas. E é importante dizer que as guerras, chamadas de guerras médicas ou guerras médico-persas, não são causadas pelos persas, são causadas pelos gregos. Na verdade, as cidades gregas da Ásia Menor, se você olhar onde está escrito Sardes aí no mapa, por exemplo, eram cidades que começaram a ver com bons olhos uma possível união com o Império Persa, porque daria a eles prosperidade econômica. Só que os gregos da Europa viam isso com muito maus olhos, porque perderiam parceiros comerciais. Então começaram a causar distúrbios em cidades que, por vontade própria, tinham ido fazer parte do Império Persa, levando a uma reação mais forte de Dario, que acaba sendo derrotado posteriormente pelos gregos na Batalha de Maratona, e posteriormente nós teremos Xerxes, que será uma das segundas invasões, a segunda leva de invasão persa contra a Grécia. Nesse sentido, Xerxes vai muito mais longe que Dario. Ele consegue de fato invadir a Grécia, ele consegue queimar Atenas, mas é derrotado na Batalha Naval de Salamina e tem que se retirar, levando então o Império Persa à decadência. Bem, o importante
é entender que um império tão grande como esse era guardado por duas coisas. Primeiro, seu vasto sistema de estradas, estradas muito bem pavimentadas e que ligavam as cidades. O Império Persa não tinha uma capital fixa, a capital era onde o imperador estivesse, fazendo com que o poder flutuasse de um lugar para o outro. Existia uma grande fiscalização política, fazendo com que nós tivéssemos funcionários reais, conhecidos como olhos e ouvidos do rei, e esses olhos e ouvidos do rei estavam constantemente vigiando os governadores, ou, se você preferir, os sátrapas. Sátrapas eram governadores das satrápias, que eram as províncias do Império Persa. Dario, é importante ressaltar, foi o primeiro a tentar colocar um sistema único de moedas, o dárico, que era uma moeda até internacional dada a vasta extensão do Império. Com essa rede de estradas e comunicações extremamente desenvolvidas, desenvolveu-se também um sistema de correios muito eficiente e que passou a ser usado durante muito tempo. Como eu disse, após Xerxes e sua derrota perante os gregos, nós temos a decadência do Império. Chegamos aí, então, para vermos o túmulo de Xerxes e uma das coisas mais interessantes para os persas, que é a sua religiosidade. Uma religião persa chamada Zoroastrismo, que se baseava, vejam só, na disputa entre o bem e o mal. O bem, representado por uma divindade bondosa, Hormuz Mazda, e o mal, representado por uma divindade má, chamada Arimã. Bem, essa questão nos leva a perceber certas semelhanças entre o zoroastrismo, essa religião de Zoroastro, que também é chamada de masdeísmo, que é uma religião dual, ou seja, nós temos uma disputa entre bem e mal. Nós temos um livro sagrado que seria o Zend Avesta, uma espécie, você pode falar, um correspondente deles à atual Bíblia. Há uma economia basicamente agrícola muito forte, muito bem estabelecida, também em servidão coletiva. Uma das coisas mais importantes era que os persas, eu ia chamar de iranianos, os persas, eles não influenciavam nos costumes dos dominados, buscando aprender com eles as melhores técnicas que tinham em cada área que era dominada pelo império. Assim, mantendo mais facilmente a paz com os povos que eles dominavam. Percebe-se que há uma grande semelhança, assim, entre o zoroastrismo, ou o masdeísmo, e o próprio cristianismo. A ideia de dualidade é muito forte entre ambas as religiões. Embaixo, vocês podem ver um sistema de estradas dos persas. E, finalmente, chegamos aos hebreus. Os hebreus, que são os antepassados dos judeus. Yuri, tem diferença? Tem uma diferençazinha e a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Hoje eles ocupam o território da Palestina e a gente está falando do atual Israel. Lembrando que Israel, desde a Guerra dos Seis Dias, isso em 1966, já tomou mais de 50% do que seria território de outros países. E o que hoje é território de Israel é fruto muito mais de invasão do que qualquer outra coisa. Lembrando, é importante entender que o que há de mais interessante no povo hebreu é a sua ideia de monoteísmo, que é absurdamente uma exceção. Era muito mais comum ver povos politeístas do que monoteístas. Eles são o ponto fora da curva. Eram agricultores, pastores e, como nós sabemos, a principal fonte de estudo sobre eles é um livro que mistura um pouco de história, cultura e religião, que é a Bíblia. Ou seja, existem fatos históricos na Bíblia, existem fatos que são mitológicos e existem fatos que são culturais, muitas vezes misturando-se uns aos outros. A história que nos interessa por eles é composta de 3 períodos: o patriarcado, o juizado e a monarquia. Vamos começar com os patriarcas: Abraão, Isaac e Jacó. Bem, Abraão é de Ur, na Caldeia. Ou seja, Abraão era um caldeu, próximo ao que a gente pode chamar de Babilônia.
E Abraão é o primeiro pai chamado, tanto que seu nome a princípio é Abrão. Abraão é um nome novo que ele ganha, que significa pai de uma multidão. E ele inicia o monoteísmo a Yahvé, que é como a divindade judaico-cristã quer ser chamada. Significa eu sou o que sou. Ele não dá um nome, e isso tem um motivo. É para não ficar preso a um povo só. A ideia de Yahvé ser um apelido e não um nome próprio não dava a Abraão o direito de dizer que ele era o Deus só do povo dele. Eu sou aquele que sou, não é um nome, é uma expressão. E aí nós temos Isaac, descendente de Abraão, o descendente legítimo, já que Abraão tinha um outro descendente, Ismael, obtido através da escrava de sua esposa, Agar. Ismael e Agar são mandados embora quando Isaac começa a crescer, e Isaac herda a herança, digamos, de Abraão. De Isaac nasce Jacó, ou o que você pode chamar de Israel, aquele que luta com Deus. Israel é um apelido de Jacó, que teria ganho o apelido após recusar-se a deixar um anjo partir sem que o abençoasse. E Jacó é pai das 12 tribos. Ele tem 12 filhos e cada filho de Jacó dá uma tribo ao Estado de Israel. Nós temos, segundo as suas próprias histórias, a migração para o Egito devido a uma grande seca na região. Lá, nessa migração, posteriormente teriam sido feitos de escravizados, e feitos de escravizados teriam sido libertos por Moisés, que seria um hebreu criado na corte egípcia, como um dos filhos do faraó. E a partir daí, Moisés, príncipe no Egito, tem um encontro divino com Yahvé, sua divindade original, a divindade original do seu povo, e ele começa uma série de missões para levar o seu povo de volta para Canaã. Assim começa o Êxodo e os hebreus saem do Egito, após todos os episódios das pragas e manifestações divinas, e são reconduzidos por Moisés até Canaã. Moisés não entra em Canaã. Moisés vê Canaã e morre. A entrada em Canaã é feita por Josué, que começa a fazer esse processo através de guerras. Pois já que Canaã ou a Palestina estavam esvaziadas já há mais de 400 anos, não era estranho que outros povos ocupassem a região. Josué começa então uma campanha militar que leva a Palestina a constantes guerras. Essas guerras constantes vão fazer com que, pouco a pouco, surjam líderes. E esses líderes são os juízes, que vão começar a organizar os combates militares contra os filisteus. Dentre os juízes, nós podemos separar e dizer que são talvez os principais: Gideão, Sansão, Samuel. Samuel, que é o profeta que ungerá o primeiro rei que traz unidade política a Israel, no caso, Saul. Saul governa, mas como um líder militar, ele tenta fazer a paz com povos ao redor. Isso cria atritos internos dentro de Israel que tinham uma política belicista. Então não é de estranhar que os próprios profetas e juízes se colocassem contra Saul, que era um militar, líder militar, e desejava fazer a paz. Saul já estava cansado de guerras. E a gente interpreta sempre do ponto de vista religioso. Nós precisamos interpretar do ponto de vista histórico. O que Saul está tentando fazer é levar paz para o povo dele. Isso não é aceito pelo povo dele, ou melhor, pelas lideranças religiosas do povo dele, que ungem um novo rei, Davi, que é um fanático religioso e leva a vitória sobre os filisteus com base na violência. Davi é um fanático religioso que destrói cidades, mata populações inteiras, ele incendeia as cidades após vencer. É importante lembrar que isso era um hábito, tá? Não é só Davi que faz isso, mas é importante ressaltar que é Davi quem vence. Então ele queima cidades inteiras
expulsa populações inteiras e toma áreas inteiras, fazendo a Palestina ser unificada sob o seu comando e levando à conquista de Jerusalém. Assim, Jerusalém se torna a capital. Davi morre, é substituído por Salomão, que é filho de Davi com Batseba, que na verdade era a antiga esposa de um dos generais de Davi, Urias, general esse que Davi manda para a morte, para que possa ficar com a sua esposa. E, após isso, Davi casa-se com Batseba, e o segundo filho de Davi com Batseba é Salomão. A primeira criança vem a morrer, de acordo com os textos bíblicos, pelo pecado de Davi. Enfim, a criança não tinha nada com isso, mas vamos lá. O filho de Davi morre e um segundo filho de Davi com Batseba é Salomão. Salomão tem duas fases. Uma em que ele é absolutamente considerado sábio, que é absolutamente considerado forte, que é enquanto ele segue a linha do pai. Quando Salomão começa a estabelecer uma cidade mais organizada, com impostos mais altos, e para a expansão causa descontentamento, e aí Salomão, no final de sua vida, não vai ser mais visto como o mais sábio dos homens. Mas enfim, aí é a questão religiosa. Há, em 926, um cisma, uma divisão entre os descendentes de Davi e Salomão. 10 tribos se reúnem no norte, no chamado Reino de Israel, sob a liderança de Jeroboão, e 2 tribos no sul, sob a liderança de Roboão, criando-se o Reino de Judá. O Reino de Israel cai primeiro perante Nabucodonosor, e posteriormente o Reino de Judá também cairá. Há um enfraquecimento, e essas 2 tribos acabam dominadas até que sejam libertas. Até que sejam libertas. Como eu falei, por Ciro. Assim, conquistados pelos assírios, nós temos o Reino de Israel, depois o Reino de Judá. Cria-se o cativeiro da Babilônia, e em 539 voltam à Palestina, graças à libertação promovida por Ciro, que era o persa, por isso ele era chamado de Massia ou Messias, e assim acaba o cativeiro da Babilônia. Mas não acaba a história. O povo hebreu acaba sendo dominado posteriormente pelos romanos, e nós vamos ver que essa dominação causada pelos romanos vai gerar graves problemas, até que em 70 depois de Cristo, uma grande revolta é contida pelos romanos e a cidade de Jerusalém é completamente destruída. Os judeus, ou seja, eles não são mais os hebreus. Yuri, o que aconteceu? Chamamos de hebreus até o cativeiro da Babilônia e a libertação com Ciro. Depois que eles têm contato com a cultura persa, há uma grande mudança na forma pela qual a religiosidade hebreia é vista. Tanto é que há muitas semelhanças entre as questões do zoroastrismo e as questões do cristianismo. Você vai ver que existem divindades que nascem no dia 25 de dezembro, teoricamente falando, embora saibamos que aproximadamente entre março e abril teria sido a data que Jesus nasceu, mas você vai ver que temos a ideia de que temos ali a divindade solar, a ideia de Cristo como sol e tudo mais, além de todos os deuses romanos também, que eram uma salada de divindades. E aí temos os judeus expulsos da Palestina pelos romanos, expulsos, gente, até 1948. É importante lembrar que eles só voltam para casa, por assim dizer. O Estado de Israel é criado em 48 pela ONU, 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Então eles passam de 70 depois de Cristo até 1948, sem terem um lugar para chamar de seu, ou seja, sem terem uma porção de terra para dizer que é deles. Eles são um Estado, eles se reconhecem pela cultura, pela língua, mas, ou melhor, são uma nação, sem um Estado, sem um lugar para aplicar as suas leis. O restante, a questão árabe-palestina, é para outro momento. Mas é importante a gente guardar aqui o maior legado cultural deles, o monoteísmo, que é a base das 3 religiões
monoteístas do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo, como já falamos. Bem, aqui fica o nosso primeiro resumo. Eu espero que você tenha gostado e já já teremos o próximo. Tchau, tchau.